Boa tarde, galerinha. Vamos agora para a aula de sexta-feira, onde nós teremos aula de ciências. Sexta-feira, 21 de agosto. Vamos lá, o que está pedindo? Primeiro momento, peça ao aluno para ler o texto Onde Nascem os Puns, da página 17. Então vamos lá na página 17, já abri aqui para vocês. Página 17 do livro de ciências e fazer a leitura do texto Onde Nascem os Puns. Olha lá. Você está quietinho na sua casa, vendo filme junto com toda a família e de repente sente que seu intestino está prestes a liberar uma entrega urgente. Sente o pum chegando. Ouve o barulhinho da coisa caminhando lá dentro da sua barriga. Pois é, vira e mexe a gente passa por um aperto desse tipo. E é tudo culpa, no bom sentido, do seu intestino grosso, porque é lá que a maior parte dos puns nasce, ou seja, num recanto do sistema digestivo. Mas o mais importante no caso dos puns é saber que o seu cólon, o que é cólon? Região do intestino grosso. Né? O seu cólon também serve de lar docilar para um monte de bactérias. E é aí que mora o segredo. Eles são as verdadeiras fabricantes da maioria dos puns que você solta. Eita, descobriu de onde vem os puns? Vamos lá, o que está pedindo aí para fazer ler? Ó. Leu o texto da página 17, vocês vão circular no texto em que parte do corpo os puns nascem. Então, depois que a gente lê o texto, eu li aqui com vocês leem novamente, circula aqui no texto em que parte, né, do corpo humano, né, em que parte do corpo os puns nascem. Fez isso, pula para o próximo passo. Vamos lá, ó. Próximo passo já é na página 19. Vamos na página 19. 17, 18, 19. Aí. Na página 19, está falando o quê? O que é para a gente fazer aqui? Vamos ver. Observe a importância dos dentes para a digestão. Vamos lá. Aqui vai falar a importância dos dentes, pessoal. O processo de digestão inicia-se na boca. Então, quando você vai digerir qualquer alimento, ele começa pela boca, né? Como que começa? Ó, onde os dentes cortam, amassam, rasgam e trituram os alimentos antes que eles sejam engolidos. Tá? Além da mastigação, os dentes são necessários ao falar, né? Isso é importante porque tem muitas palavras que a gente usa com o auxílio do dente. Mas falando de digestão, né? Os dentes são fundamentais. Então, o primeiro conjunto de dentes é chamado de dentição decídua, ou, na linguagem popular, os dentes de leite. São aqueles primeiros dentes que a gente tem, né? Quando criança, quando logo a pessoa, ninguém nasce com dente, né? Então a criança nasce, né, sem dente, e aquele dentinho que começa a nascer ali com 1, 2 anos de idade, 3 anos em diante, são os primeiros dentes, são os dentes de leite. Aí a partir dos 5 ou 6 anos, os dentes de leite começam a ser substituídos pelas dentição permanente, né? Por volta dos 12 anos já se tem os 28 dentes permanentes, que é esse que você tem até hoje, né? Que é esse que você, no caso, vocês ainda provavelmente já tiveram já estão nos seus dentes permanentes. Então não pode se descuidar, porque se você perder esse dente que você tem, qualquer dente, você não vai nascer outro, tá bom? E entre os 17 e 21 anos podem nascer mais 4, né? Os que a gente chama de dente siso, que são os dentes que nascem lá, um em cada canto, né? Lá no fundo, que às vezes a maioria das pessoas acabam tendo que tirar. O que é para a gente fazer aqui ainda? Para a gente comprovar, o que vocês têm que fazer? Qual a comprovação de que o dente é importante para a digestão? Qual é o desafio que está aqui? Ó, vocês vão pegar um biscoito, vocês vão mastigar o máximo que conseguir, mastiga. Eu não vou fazer isso aqui, eu não vou pegar um biscoito, porque eu teria que mostrar para vocês a massa que vai dar dentro da boca. Vai ficar muito feio, né? Eu abrindo a boca aqui para vocês, imagina. Então, pega um biscoito, mastiga. Mastiga bem, não engole, mastiga bem. Depois que você mastigar bem, aí você pensa e responde. Sem os dentes, seria possível mastigar e engolir o biscoito com facilidade?
Imagina, você pega aquele biscoito inteiro, você ia conseguir engolir ele sem você mastigar? Pensa e escreve. Depois que fez isso, vai para o passo 3. Peça que o aluno leia os textos explicativos das páginas 20 e 21. Vamos lá. Página 20 e 21, falando do sistema digestório. Né? Órgãos do sistema digestório. O que está falando aqui? Ó? São os órgãos, né? Ó, o sistema digestório é responsável pela transformação dos alimentos e para isso conta com vários órgãos. Quais são esses órgãos, pessoal? Olha aqui, ó. A boca. Primeiro, olha por onde esse alimento vai passar, hein? A boca, que é por onde dá-se a entrada do alimento. Depois vem para a faringe, esôfago, fígado. Olha onde está o seu fígado, tá vendo? E logo abaixo do fígado vem o estômago, mais abaixo um pouquinho o pâncreas. Toda essa parte aqui, ó, que muitos falam que são tripas, né? É o intestino delgado e por fim, esse maior em volta, o intestino grosso, ok? O fígado e o pâncreas produzem substâncias importantes que atuam na digestão, sendo considerados órgãos auxiliares. Então, olha aqui, os órgãos são formados pela união de diferentes tecidos, né? A menor unidade viva do corpo é a célula. O que esses órgãos fazem? Ele ajuda você a captar esse alimento que você come, esse alimento que a gente come, e a retirar desses alimentos os nutrientes que a gente precisa e liberar lá no intestino grosso aquilo que a gente não precisa mais, né? Aquilo que não serve mais para o corpo. É onde acaba saindo, né? Como fezes, né? E no caso do líquido que você bebe, acaba saindo na urina. Ok? Você já estudou que a digestão começa na boca, onde os dentes diminuem o tamanho dos alimentos e as glândulas salivares, essa saliva, né, acaba produzindo saliva, as glândulas salivares produzem as salivas que iniciam o processo de digestão. Após ser misturado a saliva, o alimento passa a ser chamado de bolo alimentar. Então, quando a gente mastiga e gera ali aquela massa misturado com a nossa saliva, a gente chama isso de bolo alimentar. Tá? Ao ser engolido, o que acontece? Ó? Ao ser engolido, o bolo alimentar segue para a faringe. Olha a faringe, onde está. O que acontece? O órgão em formato de tubo, que também serve à passagem de ar, para evitar que se engasgue uma lâmina chamada de epiglote, fecha a laringe quando você engole o alimento. Por isso que às vezes acontece, já aconteceu de você estar comendo alguma coisa e engasgar e sair o alimento pelo nariz? É porque ele entrou pelo epiglote, né? Que é onde passa a passagem de ar. Então, porque a laringe, aí ó, fecha a laringe quando você engole o alimento. A laringe é o tubo que leva o ar aos pulmões. A faringe é onde passa o alimento. Então, esse epiglote ele tem que fechar, ele fecha a laringe, porque imagina, se toda comida que eu colocar pela boca sair pelo nariz, não dá, né? Então, passou. Quando chega ao esôfago, o bolo alimentar é empurrado para o estômago pela ação muscular desse órgão. Olha lá, ó. O bolo alimentar e o esôfago empurrando. Aí chega no estômago, tá vendo? Os músculos do estômago movimentam o bolo alimentar, amassando e misturando ao suco gástrico. O que é suco gástrico? É o suco que a gente bebe? Não, é um líquido que o próprio estômago solta. Né? Olha lá, ó. O suco gástrico é uma combinação de ácidos e outras substâncias químicas que atuam sobre o bolo alimentar, transformando. Né? Então, junta esse suco gástrico que o estômago libera com aquele bolo alimentar que você comeu, né? E aí vai transformar aquela comida ali, aquilo que você comeu. O restante, né, é onde acaba o corpo abstraindo, né, os nutrientes que precisam. O restante dos nutrientes é digerido no intestino delgado, ó, órgão onde a digestão se completa.
Nele, o bolo alimentar sofre a ação de substâncias químicas liberadas pelo pâncreas e pelo fígado e pelo próprio intestino. Desse modo, os nutrientes dos alimentos são transformados em substâncias mais simples, que podem ser absorvidas e transportadas pelo sangue para todas as partes do corpo. Então, olha lá, o bolo alimentar ela sofre a ação de substâncias, né, liberadas pelo pâncreas e pelo fígado e pelo próprio intestino. E aí o que acontece? Os nutrientes daquele alimento eles são transformados, né, em pequenas substâncias que vão ser absorvidas e transportadas para o sangue, né, para toda a parte do corpo. É por isso que a gente tem que ter uma alimentação saudável. Por quê? Porque a alimentação vai para todo o nosso corpo, certo? A água ela é absorvida ao longo do intestino grosso e o material sólido que não foi aproveitado pelo organismo. Então, aquele material, né, aquele resto, vamos dizer assim, do bolo alimentar, da comida que a gente comeu, que o corpo não aproveita, que o corpo não aproveitar, ele é armazenado, né, nesse órgão, no intestino grosso, até ser eliminado como fezes lá pelo ânus, quando você vai no banheiro, né, fazer o número 2. Tá certo? E aí ali libera aquilo que o corpo não precisa mais. O fígado e o pâncreas são órgãos importantes nesse processo de digestão. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Lemos o 21 e 22 e vamos ler agora também o 20 e 21, agora o 22, digestão química e mecânica. O que vai falar aqui, ó? Ao passar pelo tubo digestório, o alimento sofre transformações físicas e químicas, portanto, o processo de digestão ocorre pela combinação da digestão física e química. Vamos lá. Na digestão física ou mecânica, que ocorre por meio da mastigação, os dentes reduzem o alimento em pequenos pedaços, né? Então, na digestão física, as contrações dos músculos do tubo digestório, chamado de movimentos peristálticos, também atuam na trituração do alimento. Esses movimentos são importantes porque, além da trituração, eles atuam no deslocamento do bolo alimentar. Então, nós temos aqui. E na digestão química, os alimentos são transformados pela ação das enzimas, originando novas substâncias. Tá certo? Então, a digestão física é aquela que começa, né? Vamos resumir isso daí para a gente entender. É aquela que começa pela nossa boca, pela mastigação, por isso digestão física, e a digestão química, quando ela começa a ir pelo seu corpo, e aí a química, as substâncias que o corpo produz junta, né, com esse alimento e libera ali os nutrientes que o nosso corpo precisa. Tendo essas duas digestões, nós vamos ter a digestão completa, a transformação desses alimentos em nutrientes para o nosso corpo. Ok? Terminamos a 22. O que nós vamos fazer agora? Vocês vão fazer... tá pedindo aqui para marcar as partes mais importantes. Então, grifa aí com canetinha colorida, com lápis, tá bom? A parte que você achar mais importante. E aí faça a atividade 1 da página 25 e 2 da página 26. Vamos lá ver quais são essas atividades? Ó, página 25... Opa, isso aqui é para fazer? Não. É a página 25, 23, 24, 25. Aqui. A página 1 da 25 está dizendo o seguinte, ó, leia o texto sobre o que acontece com o sanduíche que a garota está comendo à medida que ela passa pelo sistema digestório, à medida que passa pelo sistema digestório dela. Em seguida, escreva o nome das estruturas indicadas. Então, o que vocês vão ter que fazer? Ó, na 1, os dentes cortam e trituram o sanduíche. 1 é aonde? Aqui, ó. Então, esses números que tem aqui são os nomes dos órgãos. Então, você vai voltar lá naquela página, lá atrás, que mostra os órgãos e vai escrever aqui quais são os órgãos aqui e vai reler, né? Aqui, substituindo o número pelo nome desse órgão, para a gente entender qual é o processo, por onde passa esse alimento, esse sanduíche que essa menina aqui do texto vai comer. Fez a número 1, vai para a página 26 e responde a número 2, que diz assim, ó, analise o esquema que representa o sistema digestório de forma bem humorada.
Em seguida, responda as questões propostas. Então, primeiro vamos entender essa forma aqui bem humorada desse esqueminha aqui do sistema digestório. Nós temos aqui um cachorro quente que vai passar pela boca, certo? Ela é mastigada, ela é triturada. Aí vem, ela passa por esse processo, depois ela vem, chega num local. Esse local é injetado um ácido, aí depois ela é transformada em líquido, que é colocado mais ácido, mais nutriente, até que passa no grosso, aqui no intestino, e aquilo que não serve mais vai parar onde? Na privada, certo? Através do intestino grosso aqui. Entendemos isso daí? Então vamos lá. Qual órgão está representado ao lado da estrela? Aqui, ó, essa estrela aqui. Qual órgão que está representando aqui? Você tem que comparar. Volta lá, se possível, volta lá na figura do corpo humano e perceba qual é o órgão que faz essa ação aqui, ó, de levar o alimento triturado lá para baixo. Vou falar o nome. Que função ele desempenha no processo de digestão? Vai ter que pesquisar no texto, no livro, volta aí. Depois na letra B. Qual é o órgão que está indicado pela seta azul? Olha aqui a seta azul, ó. Esse órgão está sendo indicado por quê? Que etapa da digestão acontece nesse órgão? Volta lá no texto, não posso dar resposta. Depois na letra C, e ainda tem a C. Circule o fígado e o pâncreas no esquema. Onde está o fígado e o pâncreas aqui? Circula ele e explica aqui como esses dois órgãos participam do processo de digestão. Ele participa como? O que ele faz? O que esses dois órgãos fazem? Letra D. Que órgão está representado ao lado do vaso sanitário? Olha o vasinho aqui, tadinho. Esse órgão que está aqui do lado, ele representa quem? Qual órgão que ele representa? Escreve o nome aqui. E por fim, na letra E, explique de forma resumida como ocorre o processo de digestão e sua importância para o organismo. Conta, escreva aí como que ocorre. O alimento começa pela boca, que é mastigado, depois ele é triturado e vai parar em tal lugar, assim, que joga não sei o quê, e aí assim, transformado em tal coisa, que serve para tal coisa, enfim. Resume e escreva na letra E. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem, é só perguntar no grupo do WhatsApp. Se precisar, consulte os textos novamente. Vai precisar, tá bom? Qualquer coisa, pergunta, tenha dúvida. Acho que é só isso. Nós terminamos a nossa aula dessa semana. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, só perguntar. Até semana que vem. Valeu!